Oi, gente. Hoje nós vamos continuar com a classificação das obrigações e eu estava verificando a outra aula e recebendo feedback de vocês a respeito dessa questão da classificação. Quando a gente fala em classificação das obrigações, quando nós falamos sobre isso, nós temos que ter em mente que classificar significa agrupar. E assim eu tenho recebido algumas questões ou mesmo e-mails que me passaram com relação aos resumos, e eu fiz essa correção e encaminhei, né, para quem me enviou os resumos referentes à aula, dizendo, olha, você esqueceu de efetivamente nominar a que categoria pertence àquela obrigação. Quando eu digo nominar a que categoria pertence àquela obrigação, eu quero dizer a que agrupamento pertence àquela obrigação. Isto é de suma importância para o entendimento. Então, quando eu digo a você, a obrigação quanto ao vínculo, quanto à exigibilidade, quanto ao número de elementos, são formas de classificar. Quando eu digo a você, a obrigação pode ser classificada quanto ao número de elementos, eu quero que você diga que a obrigação pode ser simples ou a obrigação pode ser complexa. Então, nós temos as obrigações simples e as obrigações complexas, ok? As obrigações simples são aquelas que estão com seus elementos no singular, ou seja, um elemento, né, em cada uma das posições. Eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito passivo. Lembrando que esse sujeito ativo e esse sujeito passivo, eles surgem, não é? Quando você verifica em que momento houve o cumprimento ou descumprimento daquela obrigação, certo? Eu tenho um objeto imediato, que é a ação, é o fazer, é o não fazer, é o dar, e tem o objeto mediato, que é perguntar para o objeto imediato: o que eu devo fazer? Um serviço. O que eu devo dar? Um objeto. Certo? Então, estas são as obrigações simples, elementos no singular. As obrigações complexas, ao seu turno, são obrigações que podem ser complexas pela pluralidade de sujeitos, pluralidade de objetos ou ainda pela pluralidade de vínculos, não é? Quando eu digo a você que uma obrigação é complexa, eu quero dizer que seus elementos estão no plural. Eu tenho mais de um sujeito ativo, eu tenho mais de um sujeito passivo, né? Ou um ou outro, ou ambos. Eu tenho mais de um objeto, ou posso ter mais de um vínculo. Quando eu digo que os sujeitos estão no plural, portanto, são dois ou mais sujeitos nesta relação, aí eu vou subdividir também essa obrigação numa obrigação divisível ou indivisível e vou subdividi-la numa obrigação solidária. As obrigações divisíveis ou indivisíveis, elas só têm pertinência, elas só têm razão de ser quando o seu elemento subjetivo, ele está no plural. Porque, obviamente, se eu tenho um objeto indivisível e os seus elementos subjetivos estão no singular, é muito simples. Não vai haver um distanciamento de vontades.
Exemplo, A deve para B um cavalo. A paga para B aquele cavalo. Mas A e B devem para C um cavalo. A quer pagar o cavalo. B não quer pagar o cavalo. E aí é que surge a grande questão, o grande problema nas obrigações indivisíveis, que tem que buscar a solução. As obrigações solidárias, elas aparecem com alguém ao lado do credor ou do devedor, portanto, ao lado do sujeito ativo ou do sujeito passivo, que com eles têm direito à obrigação ou estão obrigados ao cumprimento da obrigação. Como nós vamos ver no caso dos garante, que são os fiadores para os sujeitos passivos. Portanto, num primeiro momento, nós temos que ter esta classificação em mente, não é? A mesma coisa quando nós falamos com relação às obrigações quanto às obrigações de meio e de resultado, né? Quando elas são as obrigações de meio e de resultado, quando elas buscam o cumprimento e garantem que aquele resultado precisa ser cumprido. No caso das obrigações de resultado, são obrigações que você garante o resultado, e as obrigações de meio, que você vai garantir, que você vai usar toda a sua expertise, toda a sua técnica, toda a sua prática para chegar ao resultado, mas não necessariamente garantindo que ele vá acontecer, né? Então, você não está vinculado, portanto, nós vamos classificar por este vínculo, você não está obrigado à produção daquele resultado em específico, certo?